Boa tarde, gente. Boa Boa tarde. tarde, Tudo bem? tudo É, jóia? eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Ela tá dando para mim que está aberta, mas tá com uma tela preta, não tá? Vocês não estão me vendo. Professora, faz assim, ó, vai no visualizar na parte de cima, nos quadradinhos, e vê se você está oculto. Eu me ocultei. Veja se você está oculta lá. Gerenciar participantes, é isso? Não, ó, olha para cima, no teu lado direito, tem visualizar em um monte de quadradinho, não tem? Clica lá. Peraí, deixa eu ver. Aí você vai ver orador, galeria, vários palestrantes. Ó, tá vendo? Eu me desocultei. Agora eu vou me ocultar de novo. Veja se não é isso. Acho que não, que eu não Não? consegui. Não, eu saí, entrei de novo e não funcionou, mas de manhã eu assisti a sessão normal. Ué, que estranho. Você Eu está vou aqui sair. e é como se você tivesse oculta mesmo, como eu estou. Ó, eu vou me desocultar lá nesse visualizar. Aí vocês estão me vendo. Tobias, a Juliane. Oi, boa tarde. Tô te vendo. Tá vendo? Agora eu vou me ocultar, professor. Eu vou lá no visualizar, tá vendo? Ó, eu vou ocultar a sua própria vista. Eu vou me ocultar. Vocês não me veem. Eu acho que você está Vejo, você assim. tá aparecendo ainda. Eu ainda tô? Tá. Tobias e Não Juliane, vocês me sei. veem? Eu vou tentar sair e entrar novamente, Eu vejo tá você. bom? Você me vê? Uhum. Eu vou sair e entrar novamente, Tá bom. gente. Tudo certo. E a Janaína também deve estar por aqui. Janaína e Gisele, é, vocês que estão como assistente, né, da sessão, é isso? Isso. Alguma orientação específica além das que foram passadas? A Jana vai dar as orientações e eu Tá. vou passar os vídeos, não é isso, Jana, para te ajudar? Oi, pessoal, boa tarde. Você consegue Boa me tarde, ouvir? Janaína. Ah, Sim, Boa tudo Professora, pode certo, tarde. né? falar. Gente, eu tive um probleminha aqui com a minha internet, eu não estou conseguindo passar os vídeos. Aí a Gisele vai fazer esse favor, né, de passar aqui os vídeos. Eu vou colocar uma avaliação para que vocês possam avaliar a nossa sessão, tá? E ontem o CMEAD passou um e-mail dizendo que fica a critério do moderador passar os vídeos ou fazer com que os autores possam apresentar aqui ao vivo. E aí fica a critério realmente do moderador essa decisão, tá bom? tá, Jana, Tá foi isso que ótimo. eu tinha recebido. A Juliane, eu sei que é autora, a Aline também, a Aline Sou. também, e o Jackson também. Então só falta um autor do último trabalho, né? Eu, sim, prefiro que seja feita a apresentação do que passar vídeo, né? Acho que fica mais humanizado. Tá? Tudo bem para vocês? Tudo bem, por mim. Difícil são os 8 minutos, né, professor? Ó, são 8 mais 8, né? A gente, enfim, dá uma flexibilidade.
Professor, Oi. se fosse possível, eu ia pedir para me passar o vídeo, porque aqui em casa tô com 5 sobrinhos e Tá bom. e fica muito ruim. Olá, eu também, se for possível, o vídeo, até porque o trabalho é muito longo, em 8 minutos é bem difícil. Tá, vocês preferem então todos que seja passado o vídeo. Professor, só uma coisa. Não, eu, Uhum. por mim, professor, se você preferir, eu posso apresentar. Minha apresentação está até aqui. Posso até começar, se eu quiser. Deixa eu Tá, só falar uma Gisele. coisa, gente. Eu estou aqui no site do SEMEAD. O trabalho 1677, Governança em Pequenas e Médias Empresas, está sem vídeo. E ele é o primeiro. O que que vocês querem fazer? Ele começa apresentando e depois a gente passa os vídeos, ou a gente passa os vídeos e deixa ele por último? Como fazer, professor? Mas não tem ninguém, né? Desse trabalho aqui. É Então isso? vamos para o próximo? É, pode ser. Eu acho que pode, então, já que vocês, quem preferir passar vídeo, pode passar vídeo, sem problema. Então eu vou na sequência aqui, tá bom? Só um Tá instantinho. bom. Olá, meu nome é Jacques e irei apresentar o trabalho sobre o setor de seguro e estudo sobre a regulamentação da contabilidade atuarial. Bom, na introdução, a regulamentação desempenha um papel crucial na padronização e controle das práticas, garantindo a conformidade com as normas legais e promovendo a transparência em diversos setores, incluindo a contabilidade. O novo modelo de regulação contábil, iniciada pela Lei 11.638, de 2007, e aprofundada por normas internacionais, impacta diretamente no setor de seguros, regulamentado por uma entidade como a SUSEP, que garante o cumprimento das normas contábeis especificadas para esse mercado. O objetivo desse trabalho teve analisar a conformidade das demonstrações financeiras com a regulação contábil aplicada a operadoras de seguros, visando verificar se as informações financeiras refletidas são consistentes com a realidade operacional dessas empresas, proporcionando a confiabilidade para investidores, reguladores e outras partes interessadas. Na fundamentação teórica, destaca-se 4 pontos. Primeiro é a parte de seguros, onde é abordado seu conceito e divisões do segmento de seguros. Diante disso, o governo instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, criando o Conselho Nacional de Seguros Privados e a Supervisão de Seguros Privados, que é responsável pelo controle, a fiscalização dos mercados de seguros. No topo, no topo das convergências padrões internacionais da contabilidade, destaca-se a convergência no mercado segurador brasileiros, que teve pelo início no processo de convergência a norma internacional de contabilidade em 2008. Destaca-se também a importância da padronização das normas contábeis, as informações que são essenciais para auxiliar os seus usuários no processo de tomada de decisão. O trabalho usou como norma vigente o Código Civil Brasileiro, o Decreto da Lei 73 de 1966, a Circular SUSEP 648 de 2021. Na tipologia, na metodologia, a tipologia da pesquisa que foi empregada no estudo foi classificada como documental, qualitativa e descritiva. No que refere ao universo de amostra do estudo, a relação de empresas licenciadas por esta entidade, no momento do levantamento, é composta por um total de 312 empresas. Dentro desse conjunto, 131 delas operam como seguradoras. Como as empresas precisam seguir a mesma regulação, o estudo optou por selecionar, de acordo com o valor do prêmio, as 10 maiores e as 10 menores empresas. O critério utilizado na seleção de amostra foram a inclusão de empresas classificadas como seguradora pela SUSEP, as seguradoras que estão ativas e cadastradas e as seguradoras que registraram prêmios mais altos e mais baixos. Em relação aos procedimentos da pesquisa, com base no procedimento foi utilizado o estudo de Gabriel, que constituiu um índice para mensurar a qualidade das informações das empresas ativas listadas na Bovespa, e a seleção de cada pergunta foi fundamentada em conceito teórico, evidências empíricas e na regulamentação. O estudo adaptou o método de análise Gabriel, que, através das perguntas objetivas, foram utilizadas na pesquisa do autor para assim poder analisar a gestão, a transparência e a conformidade das seguradoras com regulamentação, juntamente com as suas justificativas. Bom, em referente à análise dos resultados, os resultados das perguntas propostas apresentam uma comparação entre as respostas obtidas dos dois grupos de seguradoras em relação a uma série de perguntas relacionadas à transparência e à conformidade com a regulação.
A questão que apresenta os principais resultados foram a segunda questão, que em relação aos demonstrativos divulgados no próprio site, 50% das maiores seguradoras analisadas possuem seus demonstrativos divulgados em seus sites eletrônicos, enquanto apenas 20% apresentam seus demonstrativos em suas páginas de internet. E a quinta pergunta, que são estabelecidos os critérios utilizados para as seguradoras para ajustar o patrimônio líquido contábil ou patrimônio social. E 10% das maiores seguradoras não apresentam clareza nos critérios utilizados, e enquanto as 30% também o não fazem, né? Portanto, a análise comparativa revela a importância de disparidade entre grupos de seguradoras de menor e menor porte, enquanto as empresas de maior porte demonstram um maior compromisso com a divulgação de informações contábeis, tanto em termos de amplitude quanto de transparência, e as empresas de menor parecem enfrentar desafio referente a esses aspectos. Em relação ao resultado geral da amostra, os quadros apresentam a pontuação total obtida pelas empresas. O valor máximo de pontos possível para cada empresa, de acordo com a pontuação válida, é de 10 pontos. Foram analisada a pontuação total de 10 maiores seguradoras, destacamos que elas forneceram resposta positiva das questões avaliadas, que, no entanto, apenas duas alcançaram pontuação máxima, enquanto a menor pontuação atribuída foi de 9. Na pontuação das menores seguradoras, a maior pontuação obtida foi 9,5, enquanto a menor pontuação atribuída foi de 7,5, registrada em apenas uma das seguradoras, que, em comparação com as maiores, apresentaram esse grupo a maior variabilidade nas pontuações. Bom, em relação à transparência das seguradoras, a análise das duas primeiras perguntas destaca a importância da transparência nas operadoras de seguros. A elaboração de demonstrações contábeis individuais, seja anual ou intermediária e consolidada, é importante para garantir a transparência e a prestação de contas adequadas. Os dados revelam que as maiores seguradoras tendem a demonstrar um compromisso mais robusto com as divulgações transparentes dessas informações. No entanto, os dados também evidenciam que há um espaço para melhorias, pois os resultados que comprometem a transparência da empresa e o fornecimento das informações para o usuário das informações. Em relação à conformidade com a legislação, verifica-se a conformidade com a regulação do setor de seguros, sendo importante notar que todas as empresas, independente do porte, cumprem com a Constituição das provisões técnicas, refletindo um grau de conformidade com a regulação. Além disso, a análise das perguntas relacionadas à conformidade com a regulação destaca-se a importância de seguir as diretrizes estabelecidas pela SUSEP, que é essencial que todas as seguradoras, independente do porte, estejam em conformidade com os padrões regulatórios para garantir proteção dos interesses dos segurados, promover estabilidade no mercado e fornecer confiança ao público nos serviços fornecidos pelo setor de seguro. Quando não há conformidade, as seguradoras abrem brecha para possíveis procedimentos administrativos que podem, no pior do caso, resultar em multas ou penalidades. Para concluir, ao analisar o resultado do questionário, foi evidenciada a identificação de pontos de compatibilidade das demonstrações financeiras da seguradora em relação à regulação. Sendo assim, verifica-se que todas as empresas constituem provisões técnicas para garantir suas operações, além de definir seu capital de risco e capital mínimo requerido, independentemente do tamanho, indicando que as seguradoras estão seguindo diretrizes estabelecidas pela autoridade reguladora, que é essencial para garantir a estabilidade e solidez do setor. Por outro lado, identifica-se pontos de inconformidade, tais como a ausência dos demonstrativos em seus sites e a falta de demonstrativos intermediários ou consolidados, que, além disso, observa-se falta de clareza nos critérios estabelecidos para ajuste do patrimônio líquido contábil ou patrimônio social contábil, dificultando a compreensão de algumas informações e, portanto, apesar da sua conformidade com diversas práticas, ainda há espaço para melhorias em termos de transparência e gestão de provisões técnicas, estabelecendo critério para determinados aspectos contábeis e operacionais. E esses ajustes por parte das seguradoras se fazem necessário para que os usuários das informações consigam obter mais informações das entidades onde deposita seus recursos por diversos motivos, seja como cliente ou investidores. Em relação a isso, seriam as principais referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Aqui estão. Perfeito, muito bom. Então vamos seguindo a lógica de, enfim, debater cada trabalho, né? Então agora a gente tem aí aproximadamente 15 minutos, se eu não estiver enganado, né? 8, é isso? 8 minutos. E depois no final tem mais um tempo para discutir todos os trabalhos. É isso mesmo. Alguém tem alguma consideração, algum ponto? Quer fazer alguma pergunta ao Jackson?
deixar aberto para vocês. Se não tiver nenhuma pergunta, tem algumas perguntas, né, alguns comentários, Jackson, para você. Acho que a primeira coisa que eu queria entender, assim, qual que é a história do trabalho, né? Se é um artigo de disciplina, tem a ver com, enfim, o seu projeto. Conta um pouquinho para a gente qual que é a história do seu trabalho, por favor. Perfeito. É, eu sou graduado, né, em Ciências Atuariais pela UFPB e também cursei contabilidade pelo IFPB, né? Aí, lá a gente, nas Ciências Atuariais, a gente também tem uma disciplina chamada Contabilidade Atuarial, né? Que é mais voltado no estudo nessa parte de seguradoras e tudo mais. Aí a gente teve, assim, essa ideia, né, de ver como é a regulamentação das seguradoras, voltado também a essa parte contábil e também essa parte atuarial, né, para ver se elas realmente cumprem, se elas apresentam nos seus balancetes aquelas informações transparentes mesmo que elas têm que exigirem conforme a legislação e como é apresentado também nas notas explicativas e nos seus documentos, né? Aí surgiu nessa vontade, nessa necessidade, né, de conhecer mais a fundo como é demonstrado, né, pelas empresas, e foi levantado esse estudo, né? A princípio, queria ver de todas as seguradoras, mas como é um trabalho um pouco mais complicado, manual, tem que analisar, pegar demonstrativo, e como a gente viu na apresentação, né, tem seguradoras que não disponibilizavam seus demonstrativos nos seus sites. E isso foi uma dificuldade que a gente tinha que tirar, principalmente no site da SUSEP, né? Tem no site da SUSEP e tudo mais, mas algumas seguradoras era complicado de achar esse demonstrativo por parte delas. Então é um trabalho assim robusto, né? Aí por isso que a gente também fez essa necessidade de selecionar as 10 maiores e as 10 menores. Aí foi mais ou menos essa história assim do trabalho. Não, legal, bacana, interessante. Eu citei algumas sugestões, né? Não sei se a Janaína, a Gisele também tem algum comentário, querem colocar alguma coisa, senão eu já posso colocar os pontos. Não? Tudo bem? Posso seguir? Então, Jacques, eu acho que assim, tu trabalha bem interessante, alguns poderiam ser assim para você refletir, né, para vocês pensarem. Eu acho que a primeira coisa é em relação ao seu objetivo, né? Eu achei ele muito longo, né, muito extenso, né? Então fica meio assim para o leitor, né, não é muito claro de primeira entender o trabalho, né? É óbvio que na sua apresentação, no texto, a gente consegue compreender, né? Mas imaginando a pessoa que vê a primeira vista a redação do seu objetivo, ele não é tão atraente, digamos assim, né? Acho que você pode mexer na redação dele, né? Um outro ponto que você também poderia dar uma pensada, né? Dentro da revista de literatura, né? Vocês utilizam, né, bastante coisas que são trabalhos, digamos, técnicos, né? E não trabalhos do ponto de vista acadêmico. Então, em geral, a gente considera trabalhos como artigos científicos, né? Em especial artigos nacionais. Eu queria que você, assim, se quiser seguir, né, continuar o aprimoramento do trabalho de vocês, né, do estudo, eu acho que você poderia pensar, né, em inserir, né, alguma coisa mais do ponto de vista acadêmico, né, e que você colocou algumas normas, etc., importante, mas um pouco mais sobre o que os estudos anteriores tratam dentro do assunto, né? Então, acho que esse é um outro ponto que vocês poderiam considerar aí para o aprimoramento do trabalho. E no final, né, uma coisa que eu acho que vale também ser refletido para inserir, né, para vocês colocarem, é um pouco de chama de implicações, né, especialmente implicações práticas, né, porque do ponto de vista prático, o trabalho tem bastante coisa a contribuir, né. Então, de repente, pode ter uma sessão dedicada, né, às implicações teóricas e práticas, e porque vocês têm coisas a oferecer no setor de seguros, né, a partir da análise que vocês fizeram. E aí meio que pensar assim, bom, do ponto de vista das empresas, o que as empresas poderiam melhorar, do ponto de vista do ZEP, do mercado em geral,
Então, meio que endereçar algumas contribuições do estudo de vocês em relação aos praticantes. Então, acho que essa é uma coisa que vocês poderiam melhorar. Sendo mais, eu achei bastante interessante, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo interesse, né? Não é usual estudantes de graduação, né, estarem participando de eventos científicos. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e pela participação no SEMEAD. Obrigado, professor. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Podemos passar ao próximo, então? Vou O compartilhar só pessoal não esse. chegou, né, do primeiro, né? Quem que deveria compartilhar o vídeo agora? Ah, tá. Legal. Meu nome é Aline Azevedo e nesse vídeo vou fazer uma breve apresentação do trabalho submetido ao SEMEAD, cujo título é Relação entre Liderança Ética, Comportamentos de Cidadania Organizacional e Compliance. Na sessão de introdução, nós iniciamos contextualizando que os programas de compliance surgem como uma ferramenta importante para a gestão de conformidade das organizações, mas que, no entanto, a efetividade desse programa ou desse sistema de compliance ultrapassa simplesmente o mero atendimento formal à legislação ou a requisitos. Isso porque a atitude das pessoas com relação ao compliance é um fator relevante de sucesso para esses programas. Então, a liderança nesse ponto surge como um fator preponderante para que esse compliance de fato seja efetivo, pois cabe ao líder, né, influenciar e incentivar a adoção desses comportamentos éticos. E dentre esses estilos de liderança, o que a gente se propôs aqui a trabalhar foi o estilo de liderança conhecido como liderança ética, que é um estilo de liderança baseado em valores. Por sua vez, os comportamentos de cidadania organizacional, que são aqueles comportamentos discricionários, né, adotados pelos indivíduos em uma organização, mas que não correspondem ali explicitamente a uma obrigação, a uma descrição formal do cargo, eles acabam constituindo um esforço extra que traz resultados positivos em prol da organização. Então, considerando que o comportamento dos empregados é fundamental para a efetividade do compliance e que a liderança exerce influência sobre os comportamentos dos indivíduos, a proposta então foi analisar nessa população pesquisada se a liderança ética e os comportamentos de cidadania, se eles se relacionam positivamente com o compliance. Nesse contexto, então, estabeleceu-se como problema de pesquisa a seguinte pergunta: qual a relação entre liderança ética, comportamentos de cidadania organizacional e compliance? E o objetivo era analisar a relação existente entre liderança, comportamentos de cidadania organizacional e compliance, e a justificativa para esse estudo se dá em razão da lacuna acadêmica existente com relação ao tema, visto que não foram encontrados estudos anteriores que abordassem a relação entre liderança ética, comportamentos de cidadania organizacional e compliance. Com base no referencial teórico estudado, foi elaborado um modelo teórico e 3 hipóteses. A hipótese 1, a liderança ética está positivamente associada ao compliance. Hipótese 2, comportamentos de cidadania organizacional estão positivamente associados ao compliance. E hipótese 3, a liderança ética está positivamente associada aos comportamentos de cidadania organizacional. De uma forma bem breve com relação à metodologia, tratou-se de uma abordagem quantitativa com teste de hipóteses. A pesquisa foi descritiva. Quanto aos meios, né, foi utilizado um estudo de caso em uma organização específica, foi feito o levantamento de dados por meio de questionários em um estudo de corte transversal. A população pesquisada, né, abrangeu 3.000 empregados, a amostra constituída por conveniência e aplicando-se o nível de significância, a amostra mínima era de 249 participantes, sendo que foram obtidos 258 amostras válidas, para a qual foram aplicados questionários estruturados não disfarçados. A primeira parte do questionário relacionava-se a questões relativas ao perfil dos participantes.
E a segunda etapa do questionário, a segunda parte do questionário, continham dados relacionados à escala de liderança ética no trabalho, que era uma medida de 29 itens organizados em 7 fatores, como orientação ética, tratamento justo, integridade, compartilhamento de poder, esclarecimento de papéis, foco em pessoas e sustentabilidade. A terceira parte do questionário constavam questões sobre a escala de civismo nas organizações, 5 categorias de comportamento, quais sejam sugestões criativas ao sistema, proteção ao sistema, criação de clima favorável à organização, autotreinamento e cooperação com os colegas. E a quarta parte do questionário relacionava-se à escala de nível de intensidade de compliance, dividida em 2 seções. Uma que visava a visão das pessoas com relação à operacionalização do compliance, de acordo com os pilares, e a segunda, que era o grau de atitude das pessoas com relação ao compliance individual. Após feitas as análises estatísticas, foram feitas análises de resultados. E aqui diz de uma forma breve, com relação à liderança ética, quando se faz a análise comparativa entre os scores da dimensão da escala, deu destaque para a dimensão orientação ética, seguida da dimensão integridade. Com relação aos comportamentos de cidadania organizacional, as 2 dimensões que se destacam, a sugestão criativa ao sistema e a dimensão cooperação com os colegas. E com relação à intensidade do compliance, a dimensão que se destacou foi o grau de atitude, os valores das pessoas com relação ao compliance, o que demonstra que na população pesquisada as pessoas tinham um forte senso daqueles comportamentos que eram adequados ou não com relação ao compliance. A fim de testar as hipóteses do estudo e avaliar a existência de correlação entre liderança ética, comportamentos de cidadania organizacional e compliance, os dados obtidos eles foram submetidos a um teste de correlação de Pearson. O que se constatou foi que as hipóteses apresentaram uma correlação positiva entre si, portanto, as hipóteses do trabalho, elas foram confirmadas. A primeira, liderança ética, está associada positivamente ao compliance, os comportamentos de cidadania organizacional estão positivamente associados ao compliance e a liderança ética está positivamente associada aos comportamentos de cidadania organizacional. Isso significa que quanto maiores os valores obtidos na escala de liderança ética, maiores serão os valores apresentados nas escalas de comportamento de cidadania organizacional e compliance e vice-versa. É importante dizer que apesar de terem sido constatadas correlações positivas, esses valores eles não indicam uma correlação forte. Nas considerações finais, destaca-se que, em razão da correlação positiva encontrada, a pesquisa pode ter uma aplicação prática, visto que os líderes podem ser estimulados a, de fato, aplicar a liderança ética em todas as suas dimensões, comportamentos de cidadania organizacional e buscar uma maior adesão ao compliance e, portanto, possui uma implicação prática para a gestão de organizações, assim como uma contribuição acadêmica, tendo em vista a lacuna já destacada. Como limitações, foi apresentado que o objeto de estudo envolve um julgamento perceptivo dos indivíduos, então isso representa um desafio para generalização, já que foram utilizadas medidas de autorrelato e, portanto, podendo estar sujeitas à subjetividade e vieses. E para futuras pesquisas, foi sugerido o emprego de uma abordagem mista, com etapas quantitativas e qualitativas para se aprofundar nessa percepção, bem como uma ampliação da população para abarcar pessoas de outras organizações, ou seja, um estudo multicasos. Por fim, na última sessão, foram trazidas as referências bibliográficas utilizadas para embasar a elaboração da pesquisa e do artigo. Legal, muito bom. Obrigado pelo vídeo. Algum comentário para a Aline? Ou, Aline, você quer, enfim, falar mais sobre a sua pesquisa? Contar um pouco mais, assim, do que é ela, Tá, está relacionada ao seu mestrado? Enfim, isso. pode falar. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Isso, professor, foi sim meu trabalho, foi a minha dissertação de mestrado.
E eu fiz esse tema, né, o despertar do meu interesse, porque eu, na verdade, sou uma profissional que trabalha com gestão de compliance, e a gente sempre encontra, né, desafios de ordem relacionados à efetividade desses programas, né, que nasceram aí como sistemas de conformidade, mas que, na realidade, a gente acaba se deparando, né, tanto desafios práticos como fundamentado aqui com as pesquisas acadêmicas feitas, que para o compliance ser efetivo não basta a gente ter ali aquele checklist de cumprimentos, de requisitos. Oi, pessoal, eu caí. Não sei se vocês estão me Gente, eu não ouvindo. ouço a Aline. Eu Eu não também tô vendo o não. sinal. Eu Eu também estou clico escutando, aí não. para todo mundo. Deixa eu- Aline, volta aí um pouquinho no que você falou, porque sumiu para todo mundo. Não estou ouvindo. Nós não estamos te escutando, Aline, agora. Dá um F5 aí no seu computador. Não estamos te escutando. Esse teu fone de ouvido não desconectou do computador? Deve ter sido algum pique. Enquanto ela está tentando resolver, eu vou falando um pouquinho. A Aline foi me orientando no mestrado, né? E ela trabalha nessa área de compliance da FIENG, inclusive, foi onde que a Legais, é gente. preciso que Aí Opa, voltou, Aline. voltei, gente, estão me ouvindo? Sim, Não? Agora tá? sim. Aline, Engraçado que eu estou vendo e ouvindo vocês normal. Mas vamos lá, né? Vou dar voltou. uma repetida Estamos. rápida aqui. Estão ouvindo? Ok? Sim, estamos. Então tá, vamos lá. Bom, professor, Sim, eu trabalho ok, nessa área continua. de compliance e, ok, e o grande justificador aí da pesquisa foi que para implementação de compliances efetivos, né, de programas de compliance efetivos, não bastaria o cumprimento ali de requisitos meramente formais ou legais. Né, é preciso um engajamento no que tange ao comportamento dos indivíduos. Então, dessa necessidade da gente engajar os indivíduos, né, e impulsionar esses comportamentos, surgiu a ideia de pesquisar a relação entre esses três construtos, que são o compliance, a liderança e os comportamentos de cidadania organizacional. Por que essa relação? Os comportamentos de cidadania organizacional são comportamentos, a teoria deles surgiu mais ou menos na década de 80, 90, e são comportamentos que eles são comportamentos extras desempenhados pelos empregados em favor da organização, comportamentos discricionários, que não há nenhuma expectativa ali de recompensa, eles não são comportamentos relacionados às descrições formais do cargo, e, portanto, são esse esforço extra que os empregados imprimem ali em favor da organização. E, da mesma forma, a liderança também, enquanto um processo, né, utilizando o conceito do Yuko, que foi o referencial teórico que a gente usou, enquanto um processo de influência, a gente pretendeu estudar essa relação, como que a liderança, no caso, a liderança ética, ali, um estilo da liderança, impacta e se relaciona com os comportamentos de cidadania e o compliance. Então, esse foi o contexto estudado.
eu fiz a pesquisa na instituição que até então eu trabalhava, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, uma entidade do Sistema S, que tinha um programa de compliance implementado desde 2018. A população total da empresa era de 8 mil empregados, mas a amostra foi de 3 mil por conta de uma conveniência e acessibilidade mesmo, então escolhi o público que trabalhava na cidade de Belo Horizonte, que é onde eu resido, né? Porque a federação ela tem uma capilaridade no estado de Minas inteiro. E aí foram aplicados esses questionários, os questionários utilizados foram escalas já validadas, né, pelos autores que fizeram essa escala ou testaram e validaram escalas de outros autores, e ela continha perguntas, por exemplo, com relação à liderança ética, a pessoa avaliava o comportamento do líder, se o líder apresentava determinados comportamentos. Então, por exemplo, na dimensão de orientação ética, eles tinham que dizer se eles concordavam que o líder apresentava, por exemplo, o comportamento de esclarecer as diretrizes éticas, de fazer com que os empregados cumprissem um código de conduta. Então, eles na escala Likert marcavam lá. No comportamento de cidadania organizacional, eles avaliavam o próprio comportamento. Então, tinha perguntas lá, você contribui com a sua organização, você ajuda espontaneamente seus colegas, você defende publicamente a sua organização, que são os comportamentos de cidadania estudados ali pela literatura. Então, ele avaliava o comportamento dele. E, da mesma forma, ele também avaliava se o programa de compliance da empresa apresentava determinados requisitos e se ele achava que determinadas condutas aconteciam ou não na organização, do tipo, sua empresa paga para afastar um concorrente, você considera esse comportamento inaceitável ou aceitável também numa escala Likert. Então, essas pesquisas foram feitas, coletadas e os resultados ali analisados, e aí conforme foi mostrado no vídeo, né, as 3 hipóteses elas foram confirmadas, houve essa correlação positiva, apesar de não ter sido uma correlação positiva forte, mas foi encontrada essa correlação positiva, então a gente entendeu que a pesquisa ela cumpriu o seu objetivo, porque nós conseguimos mapear, né? Primeiro, claro, o perfil sociodemográfico da população ali analisada, e conseguimos identificar os comportamentos de cidadania existente na organização, os comportamentos de liderança ética da organização, a intensidade do compliance dessa organização, e conseguimos fazer essa associação positiva ali entre esses 3 construtos, confirmando as hipóteses do trabalho. Então, acho que para complementar só na parte final ali da conclusão, acho que ela tem implicações acadêmicas, porque a gente fez uma grande pesquisa nas bases de artigos científicos e artigos que correlacionassem esses 3 construtos não foi encontrado nenhum. Hoje eu refiz a pesquisa e realmente não tem nenhum artigo publicado que faça a relação entre esses 3 construtos, então existe a contribuição acadêmica e a contribuição prática também, porque ficou demonstrado que se a gente tiver uma liderança, estimular comportamentos de liderança ética nessas pessoas, por sua vez, é possível que essa liderança consiga estimular comportamentos de cidadania organizacional na empresa ou na organização e, consequentemente, a gente ter uma maior aderência ali ao compliance. Um ponto importante, só comentar um fato, Tobias, é que o que a gente está buscando é a efetividade desses programas de compliance. E aí nós estamos tentando entender a que leva à efetividade desses programas de compliance, né? Porque praticamente todas as empresas hoje têm suas áreas de compliance, seus programas de compliance, isso virou uma prática muito comum, mas efetivamente o que leva a essa internalização? E aí, esse trabalho da Aline foi tentar relacionar a liderança e o comportamento de cidadania, né? E a gente achou uma correlação, não muito forte, mas a gente achou, já é um indício de que programas de compliance estão muito relacionados com a própria liderança, né? E essa liderança ética, e também com o comportamento de cidadania dos próprios funcionários, né? Então, foi um primeiro trabalho que nós fizemos, nacional, com um programa que eles têm específico lá, também que já tinha sido publicado
na ANPAD, depois num journal internacional, e estamos aí continuando com os estudos nessa linha. Legal, muito bom. Achei bem interessante. Eu fiquei só com na verdade, uma consideração, tá, Aline? Eu acho que sua pesquisa não é descritiva, tá? Só para você, na parte de método, você colocou como descritiva. Eu acho que não é. Você está testando hipóteses. Enfim, para mim não é uma pesquisa descritiva. Mas um aspecto que eu fiquei pensando, não sei se vocês chegaram a tentar verificar ou testaram, é que olhando para o desenho de pesquisa de vocês, me parece que há uma relação de mediação. E a cidadania, a cidadania seria uma variável, né, a comportamento de cidadania, que vai mediar a relação entre liderança e compliance. Me surgiu assim, né, porque você está fazendo olhando para o desenho de hipótese, ela está ali no meio, né? Não sei se vocês chegaram a testar, ou se faz sentido isso dentro do programa, né? Pensar assim, pô, a liderança afeta, né? Mas quando tem essa cidadania, esse comportamento de cidadania, tem que passar primeiro por ele para depois afetar lá a efetividade do compliance, como o Henrique colocou. Talvez essa possa ser uma possibilidade para continuação do trabalho, testar se há uma relação de mediação, né? Ou de repente ponderação entre Não foi testado. né? Realmente não Pode foi ser testado e com certeza pode ser. Acho que essa pesquisa ela pode ainda ter muitas possibilidades de ser desenvolvidas, por exemplo, com um estudo multicasos, pesquisar em outras organizações também, né, para ver se há um padrão ali de correlação, né, da constatação da correlação positiva. Então, acho que um estudo de multicasos seria importante. E eu acho que muito importante também seria talvez fazer para um projeto futuro, uma pesquisa quantitativa seguida de uma pesquisa qualitativa, para aprofundar, né, alguns pontos ali com entrevistas direcionadas aos gestores, aos colaboradores da organização. Então, com certeza, eu acho que tem margem para dar uma aprofundada. legal, muito bom. Gente, desculpe interromper, mas só para a gente dar seguimento na apresentação dos demais trabalhos, tá bom? Só para não comprometer o tempo. Tá Por bom. Próximo, professor. O próximo trabalho é da Juliane, correto? Olá, estão me ouvindo bem? Sim. Sim, a minha internet não está muito boa, mas vou compartilhar meu trabalho aqui. Acho que é de Só uma todos. Você dúvida. vai apresentar ou compartilha o vídeo? Compartilhar o vídeo. Vídeo? Então eu compartilho aqui Isso. para vocês, só um instantinho. Ah, tá. Eu ia. Obrigada. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou a Juliane e é com grande satisfação que hoje apresento o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Governança Corporativa e Secretariado Executivo, uma análise com profissionais brasileiros. Essa pesquisa foi escrita por mim, Juliane, a doutora em administração Carla Maria Schmidt e como co-orientadora a doutora em desenvolvimento regional e agronegócio Ivanete Daga Cielo. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança é um conjunto de regras, princípios, estruturas e processos pelos quais as empresas são monitoradas e dirigidas. E nas últimas décadas, a temática governança corporativa tem se intensificado, levando as empresas a adotarem práticas de governança dentro das organizações. E fazendo um link com o secretariado, de acordo com alguns autores, como Neiva e Délia, diz que o profissional de secretariado ocupa uma posição bastante privilegiada no ambiente organizacional, isto é, trabalha diretamente no nível estratégico da organização e, assim sendo, está envolvido com os mais diversos tipos de negociação, sendo uma peça-chave no ambiente corporativo. Diante disso, surgiu um problema de pesquisa, que é de que forma o profissional do secretariado executivo pode contribuir para o desenvolvimento da governança corporativa? Objetivos específicos. Primeiro, relacionar as competências e os conhecimentos do profissional de secretariado com as requeridas na área de governança. E segundo, analisar de que forma o secretariado pode contribuir com as competências de governança corporativa nas organizações em que atua.
Fundamentação teórica. Então, aqui eu vou ser bem breve, só vou dar uma pincelada na minha fundamentação teórica, devido ao tempo. Então, aqui eu trouxe os 4, né, temas que eu abordei na fundamentação, começando pelo conceito de governança corporativa, evolução e princípios da governança corporativa, depois sobre as competências do profissional de governança e, por último, finalizo com o profissional de secretariado, né, falando sobre as habilidades e os conhecimentos requeridos. Então, em todos eles, né, eu trago autores que falam sobre os conceitos, sobre a história e a evolução da governança desde o início até atualmente, sobre as competências que o profissional precisa ter para atuar na governança, né? E sobre o secretariado, quais as habilidades e conhecimentos requeridos que o profissional precisa ter. Metodologia. Então, a metodologia, né? A abordagem de pesquisa quantitativa e qualitativa, o método descritivo e a técnica de coleta foi, então, a aplicação de um questionário, onde ocorreu via Google Forms, contendo 13 questões. Dessas 13 questões, teve questões fechadas, né, de múltipla escolha, questões abertas, e também foi utilizada a escala Likert. Também usamos 2 ferramentas bem importantes, a WordArt, que forma aquela nuvem de palavras, e a ferramenta Wordsmith Tools, que contabiliza a frequência de palavras que foram respondidas e quais delas aí teve mais destaque. O envio deste questionário, o local escolhido foi o LinkedIn, né, visando aí alcançar os profissionais requeridos. E das 60 respostas que nós tivemos, apenas 33 ficaram aptas, né, para a tabulação da pesquisa. Resultados e contribuições. Então, aqui nos resultados eu vou apresentar apenas alguns dos principais, né, resultados aí, devido ao nosso tempo de apresentação. Então, em relação ao público, 91% do público é do sexo feminino. Em relação à faixa etária, 43% dos respondentes afirmaram ter entre 31 a 40 anos. Em relação à localização geográfica, a maioria do Paraná, representando aí 30,30% dos respondentes. Em relação ao tipo de organização em que atua, 82% atua em empresas privadas e apenas 18% em organizações sem fins lucrativos. Em relação ao tempo de atuação na governança, 59% atua mais de 5 anos aí nas organizações, né, atuando na governança. Ou seja, um dado bem interessante, né, porque mostra que a maioria dos respondentes possui aí considerável experiência na área, né, indicando um domínio significativo, né, do campo por parte desses profissionais. Funções dos secretários executivos atuando na governança. Então, nessa figura, a gente observa que a palavra com maior destaque foi a palavra conselho, né, onde o que quer dizer? Quer dizer que o profissional de secretariado ele executa várias tarefas, né, relacionadas aí ao conselho, ou seja, a diretoria, né, aos presidentes, organiza reuniões, cuida do comitê, a agenda e assim por diante. Mas em específico, né, ao conselho. Em relação aos princípios da governança corporativa, a responsabilização, que é o 4º princípio, é considerada pelos respondentes aí, né, muito importante aí com quase 100%. Competências recomendadas para atuar na governança e as competências e habilidades utilizadas no desempenho das funções na governança. Então, de acordo com os respondentes, as competências recomendadas para atuar na governança é ética e confidencialidade, com quase 100%, como muito importante. E as utilizadas, né, as competências utilizadas no desempenho das funções, né, dentro das organizações, na governança, considera aí o domínio, né, de recursos de expressão e de comunicação. Então, segundo eles, essas competências aí, né, são as mais utilizadas no seu desempenho nas funções da governança. Estratégias consideradas mais utilizadas pelos respondentes sobre as práticas de governança. Então, o resultado, né, ele permitiu observar que a palavra maior citada foi curso, né, demonstrando que é necessário o profissional de secretariado se atualizar constantemente, né, isso é importante porque as práticas de governança estão em constante evolução, né, sendo que a atualização aí contínua possibilita que o profissional esteja apto a lidar com os desafios e as demandas do ambiente corporativo.
E por último, considerando todo o seu conhecimento e experiência, de que forma você acredita que o secretariado auxilia no trabalho da governança? Então, de acordo com essa análise, né, o profissional do secretariado, segundo os respondentes, ele pode atuar aí 100% na área da governança, né? Então, eles destacam em todas as respostas o papel relevante do profissional de secretariado no contexto da governança, né? E enfatiza aí a atuação como facilitador, mediador, os princípios da governança. Considerações finais e contribuições. Então, os resultados revelaram que a maioria dos respondentes possui considerável experiência na área da governança, além de reconhecer a importância aí dos princípios para o bom funcionamento das organizações. Então, entende-se assim, né, que a pesquisa alcançou seu objetivo de fornecer aí insights valiosos sobre a contribuição do profissional de secretariado executivo para a governança corporativa. A pesquisa traz informações capazes de orientar tanto a prática profissional quanto a formulação de políticas e programas de capacitação para profissionais dessa área, contribuindo aí para o aprimoramento contínuo da governança corporativa no contexto empresarial. Muito bem. Juliane, você quer comentar algo mais, complementar a sua apresentação do vídeo, contar um pouco mais da história do seu trabalho? Olá, estão me ouvindo bem? Sim. Bom, então esse trabalho foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu sou recém-formada no curso de secretário executivo pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E como que foi a escolha, né, dessa temática? Como que eu cheguei? Tudo começou lá no terceiro ano, quando eu fiz o meu estágio, em uma instituição, uma cooperativa de crédito, e a minha supervisora do estágio, ela é formada em secretariado executivo, atua mais de 15 anos na área e trabalha na governança. Mas a minha área do meu estágio foi totalmente diferente, foi na área de eventos, mas eu sabia que ela atuava na governança, né? E às vezes ela comentava, enfim. Acabei tendo um contato bem próximo, né, com ela. E quando eu cheguei no quarto ano, né, para escrever meu TCC, me surgiu a dúvida, né, em pesquisar um pouco mais sobre a governança e relacionar com a minha área de formação, que é o secretariado executivo, né? Então, entender a relação e resolvi aí fazer essa pesquisa. Legal, bem interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho um ponto, Juliane, que assim, que eu acho que o trabalho é bem interessante e dentro da governança corporativa, ele está tratando de um assunto que é um assunto de fronteira de conhecimento, especialmente fronteira da prática da governança no Brasil, né? Não sei o quanto que você, como estudante de secretariado, acompanhou ou acompanha, mas hoje há uma grande discussão sobre o papel do que antes se chamava de secretário de governança e hoje se fala de governance officer. Essa é uma indicação que o IBGC tem sugerido. Eu particularmente não gosto do termo governance officer, mas porque no Eu mundo também inteiro não não. se usa. No mundo inteiro não se usa esse termo, se usa corporate Sim. secretary. Mas esse é um assunto que está em voga. O IBGC ele adotou a postura de dissociar secretariado do secretário de governança. Eu acho que afeta bastante, né, você como uma profissional de secretariado. Por outro Sim. lado, né, dentro desse debate, na prática, o que eu observo, o que se observa muito, é que o secretário de governança ou governance officer, em geral, não é formado em secretariado. Ele é formado em direito, na maioria das vezes, né? Ou contabilidade, mas em geral direito. Então, estou falando isso porque que eu acho que você poderia ter trabalhado um pouquinho mais isso no teu estudo, né? Então, assim, estou estudando aqui a relação dessas duas coisas. É um assunto que está pegando fogo, tanto é que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa se dedica demais a esse assunto. E a gente
tem que relacionar isso com o secretariado executivo, né? Então, acho que faltou um pouquinho só essa amarração, sabe? Eu acho que você tem condições de fazer isso. Tanto é que muitos dos profissionais que trabalham na tua amostra aí, como secretária na área de governança, né? Alguns fazem esse papel e outros não fazem, né? Eu entendi assim, né? Alguns são realmente o gestor ali da governança e outros não. Então, acho que você pode se aprofundar mais nisso, porque é um tema rico, é um tema que está pegando fogo e que tem muita gente interessada nos resultados práticos do teu estudo. Sim, Tobias, obrigada pelas considerações. Até que nessa análise eu obtive 60 respostas, mas apenas 33 ficaram aptas. E por que que não foram as 60? Justamente por isso, porque os demais possuíam outras formações, né? E o meu objetivo era só a pesquisa, né, com pessoas formadas em secretariado executivo. Até que ficou, mas foi legal, assim, todo esse trabalho, a pesquisa, porque ficou como um segundo trabalho aí para a gente produzir, né? E usar esses dados, né, que foram recebidos durante a pesquisa. E até assim, do ponto de vista de pensar o curso do secretariado, né, executivo, me parece que para ter esse assunto de governança mais conectado, né, à função de secretariado, conhecimentos jurídicos em relação à governança pode ser um caminho, né? Você pode inserir isso dentro Sim, das estruturas curriculares dos cursos. sim, Legal, muito exatamente. bom. Pode falar. Obrigada. Não, você ia comentar alguma coisa. Desculpa, eu te cortei. Sim, não, imagina, tudo bem, por conta do tempo. Só ia comentar que no quarto ano a gente até tem uma matéria de direito no curso, né, de secretariado executivo, o que é bem interessante, justamente por isso. Eu hoje não trabalho ainda na governança, trabalho como secretária executiva, mas não atuo na governança, mas é um objetivo. Mas assim, a gente tem um conhecimento, né, durante a graduação não muito aprofundado, porque não é um curso específico de direito, mas pelo menos, né, o básico a gente teve. Bacana. Ah, o outro trabalho não chegou, né, Janaína, Gisele? Que é o trabalho Pois sobre... é, eu achei que ia ter a apresentação aí do último trabalho, mas não teve, então acaba que sobra um tempinho aí para Tá, continuar as discussões, né, sobre os outros trabalhos. Vou legal, aproveitar e falar bacana. para a Juliana que eu vou fazer o curso do IBGC de Governance Officer. Você vai Ai, fazer, que Aline? legal! Vou. Está na minha meta Bacana. também, Aline. Tá, pois é, eu agora estou atuando como gestora de governança corporativa também. Falei assim, e dizem que esse é o melhor curso do IBGC, que é melhor até que o de conselheiro. Falei assim, Sim, então Eu não o faz. conheço o IBGC. curso. Desculpa, Juliane, pode falar. Não, tudo bem. O IBGC é um dos principais, né, instituto e que oferece o curso, né? Então é muito bom, né? Eu ainda não fiz, mas está nas minhas metas aí para fazer esse curso também. Tudo para complementar. Eu ia falar que eu não conheço especificamente o curso de Governance Software, mas eu conheço as pessoas, né, que fazem que dão aula do curso, os que organizaram os cursos, e o pessoal é muito bom mesmo, assim, bastante competente. E só também, assim, um bastidor, né, a última edição do Código de Melhores Práticas do IBGC, eu participei ativamente, e aí a gente estava discutindo muito essa questão do governance officer e eram embates muito fortes, né? Tinham debates muito calorosos sobre o papel do governance officer, alguns achando que tinha um papel ainda mais preponderante do que o código colocou e outros achando que não, que era menos, enfim, esse debate tá bem acalorado. Legal que você vai fazer ali o curso. Bem, gente, ó, nós temos ainda aqui, como não temos o outro trabalho, nós temos 38 minutos, enfim, quase 40 minutos. Temos três trabalhos, assim, de temas diferentes, né? Mas todos bem relacionados à governança corporativa, de diferentes formas. Então, primeiro, o trabalho do Jackson sobre o setor de seguros, né? O trabalho da Aline sobre a questão do compliance, né? A relação da liderança ética e dos comportamentos de cidadania e o trabalho da Juliane sobre a governança e o secretariado executivo. Enfim, eu acho que são três trabalhos que, como eu falei, apesar de diferentes, eles estão relacionados com um tema de governança e são coisas importantes para qualquer sistema de governança corporativa.
Os comentários que eu tinha para colocar foram esses que eu coloquei já para vocês, assim, eu gostei dos trabalhos, achei bastante interessante. Eu queria deixar agora livre, assim, enfim, para curiosidades, ou enfim, alguma outra coisa que vocês queiram comentar, comentar o trabalho do outro. Sessão agora, esse é o momento para a gente conversar e debater. Juliane, você falou que você encontrou 60 profissionais de secretariado de governança e 91% mulher, fiquei chocada. Sim, a maioria tudo mulher. O sexo masculino foi bem baixo, né? Então ali eu só coloquei as porcentagens, enfim, maiores dos resultados, né? E sim, eu obtive 60 respostas, mas apenas 33, né, ficaram aptas que eu usei para minha pesquisa, porque como eu estava comentando com o Tobias, com o professor Tobias antes, o meu objetivo era entender essa relação com os profissionais da área de secretariado, né, não era ver, enfim, com outros cursos, né? Então, por isso que a gente usou, né, nessa coleta, a gente foi feito, né, tabulamos aí só com os profissionais que são realmente formados em secretariado, para poder entender, né, daí as outras perguntas, enfim, né, questões da pesquisa. A coleta de dados é sempre um desafio, né, professor? O meu instrumento, ele ficou enorme, na verdade, eram 81 questões, juntando as 3 escalas, e eu consegui 249 respostas válidas. Né? A amostra mínima era 200 e alguma coisa, eu passei um pouquinho. Não, 249 era a amostra mínima, e eu consegui 258 amostras válidas de 300 questionários aplicados. Eu também descartei alguns que a pessoa pulou um monte de questão, e aí eu vi que ela também, sabe, que só marcou a mesma resposta em todas, então esses também a gente descartou. Mas é sempre um desafio, né, a pessoa se dispor ali a responder e com seriedade. Mas eu fiquei feliz, pelo menos a gente conseguiu, Mas eu você vou fazer a também, né, uma pergunta para amostra relevante. Juliane. Você conseguiu elencar algumas funções que são específicas? Oi, é só aqui para mim que tá travando. Não, tá Não, tá travando para mim travando. também, Travou, Henrique. travou, Tá todo mundo com travou. internet ruim, né? Ô, Henrique, Opa, tá talvez, ruim. se você não recuperar ainda a internet digitando, né, para você, enfim, mandar a pergunta digitada até você ter uma internet aí restabelecida. Eu acho que ele estava perguntando alguma coisa de funções específicas. Eu também acho que foi isso aí, tinha algum complemento que eu não peguei. Pô, Realmente essa fala já. parte realmente essa parte de processo de coleta de dados é um pouco complicado, né? Por isso que no meu trabalho eu optei eu mesmo analisar, né? Eu até pensei em fazer algo voltado de questionário ou algo do tipo, mas também quando a gente também tem um tempo limitado, né? Que é fazer o projeto e tudo mais, aí eu falei, não, vou botar mais nessa parte de análise mesmo, eu próprio mesmo analisar, né? Mas realmente, quando trabalha com questionário, um pouco mais delicado também. É Uma o peculiaridade desafiador. também do meu trabalho, professor, até se você olhar nas referências, você vai ver que a maioria dos artigos eles são em inglês. Eu não encontrei muito trabalho acadêmico publicado em revistas, né, referência aqui desses construtos em português. Liderança ética, comportamentos de cidadania organizacional, tem muito poucos. Então, esse foi um ponto também que eu tive que mergulhar aí em artigos publicados em revistas internacionais. O que deu, acho que até deu uma robustez também no final. Sim, essa é a tendência, tá? Assim, até porque mesmo os pesquisadores brasileiros, né, nós temos sido pressionados a não escrever em português, né? Escrever tudo em inglês para internacionalizar a nossa pesquisa. Então, para vocês, Jackson, Juliane, que estão começando aí, se interessaram pela academia, essa é enfim, um padrão e uma tendência cada vez maior
de ser tudo em inglês para ter maior intercâmbio com os estrangeiros. O Henrique voltou, não sei se ele consegue terminar a pergunta dele. Acho que para mim ele está travado. Tá. Mas enquanto o Henrique tenta, agora sim, Voltou, professor. agora não voltou mais. E a gente está achando que é o Zoom que está com alguma instabilidade, porque você também ficou travado, professor Tobias, em A alguns minha momentos. internet aqui, É aqui bom, eu para estou mim em São também. Paulo, né? Tá chovendo muito em São Paulo. Eu acho que o Henrique está em Sim, São Paulo professor. também, que ele está participando presencialmente, né? Tá. Eu ia comentar que a sua amostra é muito, muito boa, tá, Aline, diante das circunstâncias. Né? Se conseguir o número que você conseguiu é bastante louvável, né? Não é fácil, não. Nossa, Ai, foi duro mesmo, mas consegui. Mas aí, outra coisa que eu ia comentar para a Juliane, acho que a Aline deu um gancho aí para quem quer continuar estudando parte do secretariado, essa questão de gênero, né, dentro da governança. Porque hoje há uma super discussão sobre diversidade de gênero em conselho, que é muito baixo o número de mulheres conselheiras. Agora, quando a gente pega o público do secretariado, né, dos gestores de governança, inverte, né? Então, acho que esses são alguns aspectos aí que pode dar uma discussão interessante em trabalhos futuros. Oi, é só aqui para mim que tá travado. Travou o que eu Não, falei? agora. Não, eu escutei. Ah, tá. Você escutou o que eu falei, Juliane? Eu Oi, escutei travou um também. pouco aqui para mim. Só peguei um pedaço final. Não, eu falei que essa questão de gênero, a questão do secretariado de governança, é uma questão interessante e pouco estudada. Ela é muito estudada em conselho, em que há poucas mulheres participando de conselho, e há grandes movimentos para isso, diversidade de gênero em Sim. conselho. Mas na parte de secretaria, não há essa discussão. E E, assim, Juliane, só para sendo bem honesto, tá, Juliane? Os profissionais que atuam como conselheiros, muitas vezes, olham para a posição de secretaria de governança como uma posição inferior. E acho que esse é um problema também que precisa ser melhorou muito, né? O IBGC tem contribuído muito com isso, mas também é um Sim, problema que pode ser discutido, né, mais profundamente. sim, e ser melhorado, né? Uhum. eu acho que isso, professor, esse movimento todo do Governance Officer vem muito para isso, para dar uma valorizada, né, nessa função que é tão importante e que realmente há esse olhar, às vezes, não tão significativo para ela. Então, acho que o movimento do IBGC com Governance Officer, igualando ali a posições de diretoria, e algumas empresas já adotam, a Vale tem, por exemplo, Governance Officer, a MRV tem também, já estão colocando algumas pessoas nessas posições mais estratégicas, eu acho que vai ser positivo no final, né? Na prática. Sim, também acho. Uma outra coisa que eu anotei aqui, acabei não falando, eu lembrei agora, Aline, no seu trabalho, depois você pode discutir com o Henrique, o uso da correlação, né? Eu acho que você pode usar alguma técnica estatística mais, como por exemplo uma regressão, né? Alguma coisa que seja menos descritiva, tá? Tá. do que as correlações. Tentar alguma coisa mais de relação causal. Uhum. Até anotei aqui, professor. Então, com certeza eu vou, talvez não de uma forma idêntica aqui, mas eu vou dar uma aprofundada nesse trabalho. Legal. Publicar um outro artigo complementar, alguma coisa assim. Coletar dados em outra organização. A pesquisa nunca para. Você enviou para a revista, Aline, já ou fez um teste, vamos dizer assim, enviando para o SEMEAD primeiro?
teste primeiro. E Mas a aí vai gente aprimorar. e aí vamos aprimorar e enviar. Boa, é sempre esse o caminho. Eu, da minha parte, eu não tenho mais nenhum comentário, tá? Porque tudo que eu tinha para falar para vocês eu já falei. Enfim, fico aqui também à disposição. Qualquer outra dúvida que vocês. Bom, Acho eu que queria o fazer Henrique alguns caiu de vez, comentários. né? Eu acho que sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Queria fazer só alguns comentários, porque a gente, apesar de ser só assessor de sessão, a gente também lê os trabalhos, né? E Por favor. aí, para a gente poder também contribuir de alguma forma, então eu queria só fazer alguns comentários bem rapidinho sobre os trabalhos. Eu não vou comentar o de governança em pequenas empresas, né? Que foi o trabalho que não foi apresentado, mas os demais eu vou começar aqui pelo de setor de seguros, tá? Eu acho que aqui pensando em publicação, tá? Pensando em revista, eu acho que precisa dar um pouco mais de preferência às referências mais atuais, tá? Pelo menos dos últimos 5 anos. Eu vi que você tem algumas referências atuais, mas precisa melhorar um pouco, tá? Trazer essas referências dos últimos 5 anos, porque as revistas estão batendo muito em cima disso, né? Então, pensando aí em fins de publicação, acho que precisa dar uma atualizada nas suas referências, tá? O teu referencial teórico, ele ficou muito extenso e eu acho que isso acabou tomando um pouco do espaço, né? De você trazer mais a discussão dos resultados, tá? Lá nos teus resultados, fazer uma boa discussão com a literatura, né? Você tem um referencial teórico muito bom, mas ficou muito tímido lá a sua discussão com a literatura. E, por fim, eu acho que você pode explorar um pouco mais as contribuições desse trabalho. O professor Tobias já tinha até comentado, eu acho que ficou muito tímida com as suas contribuições, quando você fala lá na introdução, tem, acho que 2 linhas falando sobre contribuições. Então, eu acho que você pode explorar um pouco mais as contribuições, tá, desse trabalho. E aí também acrescentar quais são as limitações, né, da pesquisa e apresentar sugestões de pesquisa futura, tá? É sempre importante, lá nas suas conclusões, apresentar pelo menos uma indicação de pesquisa futura aí para o trabalho, tá bom? Em relação ao trabalho de liderança ética, né? Eu acho que a introdução, lá na introdução, em alguns lugares também do referencial teórico, você traz algumas afirmativas que não têm a referência. E aí fica um pouco difícil de sustentar determinadas argumentações, tá? Como, por exemplo, a literatura identifica diversos tipos ou estilos de liderança. Quais são esses tipos? Quais foram os autores que já identificaram, tá? Esses estilos de liderança. Tem vários, né? E aí apontar quais são, né? Acho que não na introdução para não estender muito, mas aprofundar, trazer algumas referências para embasar isso, tá? Para não deixar essas afirmações assim sem, vamos dizer assim, soltas, né? A literatura indica, tá? Qual literatura, tá? Trazer essas referências, tá? O trecho importante destacar, contudo, ele aparece 2 vezes, lá na página 12 e na página 14, dar só uma revisada, né, nessa parte. Como eu acho que quando a gente submete o artigo para um evento e logo depois a gente vai aprimorar para enviar para a revista, a gente já pega aquele que você mandou para o evento, né? Então, você já fazia as melhorias já em cima desse arquivo, né? Então, só atentar para essa repetição dos trechos. E eu fiquei em dúvida se você fez alguma menção de comitê de ética, se a pesquisa passou por um comitê de ética. Eu não vi, mas não passou. Teve algum termo de consentimento, livre esclarecido? Teve? Teve. A organização deu autorização formal para realizar a pesquisa e, né, com confidencialidade, mas não passou
pelo comitê. Eu não tenho a ata do comitê, mas tem autorização da presidência. Tendo a autorização, acho que é importante, porque as revistas pedem, né? E aí, se não tiver, não publica. Eu acho que pelo menos o termo de consentimento é assim, importantíssimo, tá? Mas é um trabalho assim muito bem escrito, uma discussão muito relevante, muito interessante. E o trabalho de governança corporativa e secretariado, tá? Lá a mesma coisa, tá? Tem argumentos sem as referências, né? E aí fica difícil sustentar determinadas afirmações sem ter embasamento teórico, tá? Sem citar quem são os autores. Lá na nuvem de palavras, eu achei que algumas palavras, geralmente quando estão fazendo nuvem de palavras, geralmente a gente coloca um tracinho para que as palavras que só têm sentido se forem juntas, elas fiquem juntas, tá? Porque senão corre o risco da nuvem de palavra ficar cheia de palavra que ninguém sabe o que é, né? Tem palavras lá como atuo, estou, mais, atualmente. Aí vê se não é o caso dessas palavras estarem obrigatoriamente juntas com outras, ou se é o caso de exclusão, para não ficar a nuvem de palavras fica bem robusta, mas algumas coisas ficam sem sentidos, tá? E aí é interessante dar uma analisada nessas palavras antes, e aí depois você gera uma nova nuvem de palavras, tá bom? Fazendo essa revisão aí das palavras, que às vezes algumas palavras só fazem sentido se forem juntas, né? E outras palavras porque realmente não faz sentido, são advérbios, né? E aí não faz sentido estar compondo a nuvem de palavras, tá bom? É, e aí, só um cuidado que eu tenho quando estou revisando o artigo de revista, eu sempre tenho muito cuidado com a linguagem, tá? Então, existem alguns trechos no trabalho que, vamos dizer assim, pecam um pouco nessa questão de supervalorizar a própria pesquisa, tá? Vou dar um exemplo. Tem um trecho da pesquisa que fala assim, insights valiosos, tá? Então, ter um pouco de cuidado com esse tipo de afirmação dentro da pesquisa, tá? Inclusive porque a gente tem o chat GPT, né? Não estou dizendo que você utilizou, estou dizendo que o chat GPT ele tem muitas palavras que eu já identifico que são muito relativas, muito utilizadas pelo chat GPT. Então, insights valiosos é uma coisa, crucial é outra. Então, tomar um pouco de cuidado com essas palavras para que o teu texto não fique parecido, não fique parecido com que foi retirado de alguma inteligência artificial, como, por exemplo, o chat GPT, tá? Então, fazer uma revisão minuciosa desses insights valiosos, insights importantes, tá? É interessante para que o teu trabalho tenha muita chance ali de passar pelas revistas, né? Que geralmente as revistas caem em cima de determinadas coisas por conta também do avanço, né, da inteligência artificial. Mas assim, pessoal, trabalhos todos muito bem escritos, tá? Parabéns pela discussão, foram realmente discussões muito interessantes. É isso. Espero ter contribuído com alguma coisa. Nossa, super. Anotei tudo aqui. Obrigada. Obrigada, Janaína. Obrigado, Janaína. Obrigado, viu, Janaína? Contribuiu bastante. Fechamos a sessão? Gisele, você quer colocar alguma coisa? Não, professor. Não? Podemos, então, dar por encerrada. Eu queria agradecer. Obrigado pelos trabalhos, por terem enviado. Desejo aí sucesso, né? Boa sorte, né? Para quem for submeter seus trabalhos à revista e mantenha a persistência nesse processo de submissão. Tá bom? E mais uma vez, obrigado aí a Janaína e a Gisele pelo apoio. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.
Até mais. Obrigada, gente. obrigada, gente. Obrigado. Tchau, boa Obrigada a noite. todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Sucesso aí, viu, Juliane, Jackson. Obrigado. Sucesso também para Sucesso vocês. também.